Eu estou aqui diante de vocês hoje, não apenas como líder de vocês, como pastor, mas como um discípulo de Jesus, compartilhando da mesma jornada de fé que você. A cada dia, eu sou tomado por uma imensa gratidão em ver o rosto de vocês, ao chegar em nossa casa, ao testemunhar o crescimento, a paixão e o compromisso de cada pessoa aqui nesse lugar. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto um peso em meu coração, um desejo ardente que cada um de vocês, cada um de nós aqui alcance todo o nosso potencial em Cristo Jesus. É uma alegria para mim ser o seu pastor, isso é uma verdade. Mas, no entanto, a minha alegria mais profunda, aquela que eu desejo para cada um de vocês, não é apenas um crescimento em números e habilidades. Recentemente eu tenho ouvido muitos elogios sobre a nossa igreja. Nossa, sua igreja tem crescido. Nossa, sua igreja está grande. Você tem noção que está acontecendo nas outras cidades, que estão falando de vocês? Isso me alegra como pastor, mas mais do que um crescimento numérico, eu quero a transformação do coração de vocês. É ver cada um de vocês com os olhos inflamados pelo desejo insaciável de agradar a Jesus, o nosso Salvador. Vivemos em um mundo onde são muitas as distrações, onde vozes clamam por a nossa atenção a cada segundo. A pergunta é: qual é a voz que escolhemos ouvir? Qual é o chamado que decidimos atender? A quem queremos agradar mais, o mundo ou nosso Senhor Jesus? Hoje, eu não sei se eu vou conseguir terminar a ministração, porque eu falei: Deus, se eu tivesse uma última oportunidade de ministrar, qual mensagem o Senhor gostaria que eu ministrasse? E hoje, a minha oração é que ao final dessa mensagem não sejamos apenas tocados e emocionados, mas quebrantados. Eu não quero apenas sair daqui nós com apenas lágrimas nos olhos, mas com um compromisso renovado em nossos corações, decididos a viver cada dia para a glória de Deus, unicamente dele e de mais ninguém. Na semana passada, enquanto eu estava preparando outro sermão, eu estava em meu tempo devocional com Deus, estava desfrutando da sua presença, quando Ele me disse, o Espírito Santo começou a me falar sobre o que eu deveria pregar nessa semana. E se tem uma coisa que o Espírito Santo sabe, é o que se passa em nossos corações. Ele nos conhece. E as igrejas no Apocalipse recebiam mensagens e ao final da carta dizia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Ele sabe o nosso futuro, Ele sabe o que se passa em nossos corações. E Ele me disse: diga-me a igreja para permanecer. Por isso o título da mensagem de hoje é: permaneça até o fim. Mateus capítulo 24, abra o seu aplicativo da versão da Bíblia que você preferir. Mateus capítulo 24, versículo 4 ao 13 diz assim: e Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares, e tudo isso será o início das dores.
Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados a mortes, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Leia comigo essa última parte, 1, 2, 3. Mas aquele... Você já parou para perceber o quanto nós temos dificuldade de começar algo e terminar? Nós temos dificuldade em tudo que é a longo prazo. Nós não nos comprometemos até o fim. Temos dificuldade em terminar uma leitura de um livro. Quem que já começou um livro e não terminou a leitura? Levanta a mão, confessa. Isso, muito bom. Já começa se arrependendo, é assim. Começou uma faculdade, trancou, não terminou. Começa um curso, agora a era dos cursos digitais, está lá. Nós somos generosos, nós somos uma igreja generosa. Tem gente que é mais generoso ainda, ele compra o curso, não faz só para abençoar o proprietário do curso. Aí ele não é só assim com o curso, ele é assim com a academia também, é generoso. E os donos de academia amam isso, eu também, entendeu? E aí vai assim por diante. Outros têm dificuldade de manter uma dieta. Não, porque segunda-feira, amanhã, hoje eu vou chutar o pau da barraca, vou pisar na jaca hoje, porque amanhã eu começo. Aí vai segunda, terça, quarta, quinta, alguém chama para comer um lanche. Aí eu já quebrei mesmo, vou quinta, sexta, na jaca, sábado, domingo, aí começa segunda de novo. Temos dificuldade em organizar as nossas finanças. Começamos, tentamos organizar na planilha, mas quando começa a dar trabalho, deixa para lá, passa o cartão. Temos dificuldade em cuidar da nossa saúde, comer mais saudável, parar de beber algumas coisas que prejudicam a nossa saúde, parar de ter alguns vícios que prejudicam a nossa saúde. Porém, nós só nos preocupamos quando recebemos um diagnóstico não tão agradável. Cansei de ver pessoas que recebem um diagnóstico, olha, se acontecer isso de novo você morre. E aí a pessoa fazia regradinho, bonitinho, aí ia de novo no retorno dos exames, olha, agora está bonitinho, aí voltava a comer tudo errado de novo. Eu quero falar com vocês que hoje estão aqui com a vontade de desistir, ou que já desistiram de alguma coisa. É com você que eu quero falar. Eu estou falando aqui com você que ou já jogou a toalha branca, ou está querendo jogar a toalha. Já viu no boxe, quando o seu pastor lutava boxe, porque eu lutava boxe, e aí, eu não vou demonstrar aqui minhas habilidades, que senão fica constrangedor, aquela dança do palco, né? Eu estou morrendo de vontade de fazer aqui, mas eu não vou fazer. E o técnico fica com uma toalha, porque se acontecer algum percalço na luta, ele joga a toalha. Significa, para, acaba, desisto, me rendo. E muitas vezes nós entramos numa dieta, entramos nas finanças, entramos no nosso compromisso com Deus, entramos querendo mudar de vida, mas nós entramos e andamos o tempo todo com a toalha na mão. Se der alguma coisa errada, eu jogo. Talvez você tentou jogar a toalha do seu casamento, talvez você tentou, não sente como há e como fazê-lo para voltar ao lugar que você deveria estar. Pode ser talvez que você está com vontade de desistir daquele seu sonho, ou do sonho que você desistiu. Você pensou que um dia talvez poderia realizá-lo e de repente você não vê como. Simplesmente não tem mais jeito. Talvez você tenha desistido do seu ministério, que talvez você sentiu que Deus te chamou para aquilo, mas você não vê como realizar aquilo. Talvez você desistiu dos seus filhos. Você já orou tanto pelo seu filho, para que ele tenha um encontro com Jesus, e para que a vida dele mude, e simplesmente você não sabe mais como fazer. Talvez um vício que você desistiu, e você fala assim, cara, isso é que eu sou isso. E eu desisto de lutar contra esse vício. Talvez para alguns é apenas a vida. A vida não faz mais sentido para mim, a minha vontade é desistir da vida. E esta é uma mensagem para alguém que tentou e orou e acreditou e sente que não tem mais nada que ela possa fazer. A minha oração por você hoje é que o Senhor fale com você através dessa palavra,
Quem aqui está pronto para a boa notícia hoje? Digite aqui no chat, você que está aqui nas nossas plataformas digitais, digite aqui no chat, eu estou pronto, diga de onde você é. Eu quero compartilhar algumas boas notícias com vocês, que quem sabe que Deus tem mais para você, mas não sabe como fazer isso. Eu vou te dar um recurso de uma mulher chamada Angela Duckworth. Ela foi uma estudiosa que estudou em Harvard e Oxford, e ela fez uma pesquisa e fez a seguinte pergunta: por que as pessoas de sucesso têm sucesso? Por que as pessoas que chegam no topo, chegam no topo? E ela e sua equipe pesquisaram 3 categorias diferentes. Uma escola militar, que de alta intensidade, o nível de aprovação era assim, muito baixo, alguém para chegar lá tinha que ser muito bom. Foram pesquisar algumas universidades, algumas escolas, que eram muito difíceis também, o nível de a pessoa chegar à graduação. E outras pessoas também, que são aqueles campeões, aquelas crianças campeões de soletração. E eles foram primeiro naquela academia militar, depois foram nas universidades, e eles viram o quanto era desafio aquilo. E eles queriam descobrir o que aqueles cadetes que eram aprovados, foram bem-sucedidos, e o porquê que outros desistiram. Foram nas universidades, no centro da cidade, e eles queriam saber quais eram os bem-sucedidos que se destacaram e quais aqueles desistiram no primeiro semestre. Foram também naquelas crianças brilhantes de soletração, que eles soletram 72 letras, e queriam descobrir por que, igualmente, talentosos, são pessoas talentosas, mas também desistiram, não aguentaram o processo. Por que algumas pessoas são bem-sucedidas e outras não? E o que eles descobriram foi que não era o que eles esperavam. Eles descobriram que não era o QI da pessoa que fazia ela ser bem-sucedida. O QI, que é o quociente de inteligência, ou seja, aquela pessoa, ela venceu na vida, ela chegou onde ela chegou porque ela tem um QI avançado. Não era isso. Na verdade, o que fazia aquela pessoa ser bem-sucedida era o QIA. Que é o quê? Não era apenas o quão inteligente eles eram, que fizeram alcançar prêmios de destaque e posições elevadas, mas o quanto eles podiam superar no meio de uma pressão. Quociente de adversidade. O quão habilidoso você é para superar e enfrentar dificuldades. E Angela fez uma citação em seu livro que eu gosto. Ela disse: garra é paixão e perseverança por objetivos de longo prazo. Está aqui, foi um dos melhores livros que eu já li sobre isso. Se você puder ler, muito bom, recomendo, ok? E se você lesse todo o livro que eu recomendo aqui, você já estaria bem melhor, ok? Então recomendo demais. Eu gosto disso porque o segredo é paixão. E o que significa que eu estou animado com isso? Mas não é só paixão, é perseverança. E não é só perseverança na primeira semana, nos primeiros meses, é perseverança a longo prazo. Perceba, é uma constância. É como uma corrida, não uma corrida de 100 metros, onde você dá o seu máximo nos próximos 100 metros, mas é uma longa jornada, onde você mantém aquela consistência em uma maratona. Sabe, nós não estamos falando de permanecer firme apenas por um semestre. Você precisa ter determinação e garra. Onde nós estamos falando sobre servir a Jesus e permanecer mesmo quando você tem uma doença crônica. É como você criar um filho que tem algum problema de saúde. Você precisa de disciplina para cuidar dele até o fim. É quando eu estou falando de se levantar novamente, mesmo quando tudo conspira à sua volta, para você desistir e fugir. Eu estou falando sobre perseverança. Diga comigo, perseverança. Porque nós achamos tão difícil, muitas vezes perdemos nossa confiança nas promessas de Deus. Por que resolvemos desistir? Eu quero mostrar para vocês 3 coisas práticas para você fazer, que irá te ajudar a permanecer até o fim e receber a coroa da vida. Amém? Então você que está anotando, anote. A primeira coisa é: mantenha a chama acesa. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5 ao 6, diz o texto, Paulo dizendo a Timóteo, ele diz: recordo-me da sua fé não fingida. Quer dizer que tem fé fingida. Pessoa que finge uma coisa que não é verdadeira. Olha só, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Loide, em sua mãe Eunice. Eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão eu torno-me a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Perceba um negócio.
Algo me chama a atenção nessa carta de Paulo, em que ele envia ao seu filho, que ele tem muito carinho, um filho espiritual. E ele diz a Timóteo, é como se eu escrevesse a um dos meus pastores, de um campus, e que eu tenho muito carinho, e dissesse a eles: lembre-se que antes, a sua avó e a sua mãe permaneceu até o fim. E eu lembro que a mesma fé verdadeira está em você. Essa fé não fingida, o evangelho genuíno, o verdadeiro que não oscila na mentira e na falsidade. E aí ele diz algo que me chama a atenção: mantenha a chama acesa, ou seja, ele colocou por intermédio, ele está falando assim, por intermédio das minhas mãos foi imposta sobre você, você recebeu um dom. Mantenha essa chama acesa, é sua responsabilidade manter ela acesa, não é minha, que sou Paulo. Veja que ele está ressaltando sobre a responsabilidade, e isso é uma coisa da visão da nossa casa Oxygen. A visão da nossa casa faz parte da nossa cultura, a cultura da autorresponsabilidade. Ninguém, nenhum pastor aqui vai ficar te cobrando o que você deve e o que você não deve fazer. Nós vamos te ensinar a verdade, vamos mostrar o caminho, mas cabe a você escolher fazer o que é certo ou não. Certa vez um membro falou assim: pastor, estou saindo da Oxygen, estou procurando outra igreja, porque eu preciso de alguém, de um pastor que fique me cobrando. Eu falei: você tem a minha bênção para ir. Mas eu fiquei pensando sobre aquilo, até que ponto que isso é saudável? Porque escute, você cobra e mostra sempre o que tem que ser feito para quem? Criança. Quem é adulto e maduro espiritual já sabe o que tem que ser feito. Eu quero criar filhos espirituais maduros na fé, que tenham responsabilidade. Agora veja, isso me faz lembrar de uma passagem que me recorda a passagem das 10 virgens. Alguém já ouviu falar das 10 virgens da Bíblia? Jesus conta a parábola das 10 virgens, que tinham 5 prudentes e 5 loucas, insensatas. E qual era a responsabilidade delas? Manter a lâmpada acesa. Como se mantém acesa? Limpeza e azeite fresco. Limpeza e azeite fresco. E diz o texto que, tardando o noivo, elas adormeceram. Quando é longo prazo, nós muitas vezes nos damos o direito de adormecer. Azeite na Bíblia representa o Espírito Santo. Limpeza da nossa lamparina é limpar a nossa vida, para que ela se mantenha brilhando. E qual é o nosso problema? E qual foi o mesmo daquelas virgens? A nossa perspectiva frequentemente é limitada. Elas, achando que o noivo estava demorando, adormeceram. E 5 delas não sentiram a necessidade da manutenção. Tudo que tem longo prazo, somos tentados a não permanecer, porque nossa perspectiva é limitada. Tiramos nossos olhos da promessa. Ouvimos falar que Jesus voltaria. As igrejas primitivas acreditavam tanto nisso, que elas vendiam tudo que elas tinham, davam aos pobres, davam para a igreja e viviam intensamente para Cristo. A igreja de hoje em dia acredita que Cristo não voltará, embora fale com a sua boca, ela não acredita que Cristo voltará. E vive como se Ele não voltasse. A pergunta é: Ele vai voltar? Você está pronto? E se Ele não voltar para toda a igreja, mas voltar para você? Você está pronto? Eu vou deixar de orar, porque as pessoas falam assim: mas eu vou deixar de orar, pastor, fazer os meus devocionais todos os dias, ler a Bíblia, para quê? Deixam de manter a chama acesa, porque acharam que a sua visão, a sua promessa estava demorando demais. Eu me pergunto quantos de vocês não já se encontraram nesse ponto. Se esquece de que não manter a sua visão e a sua chama acesa, a visão de futuro, você irá esfriar na fé e se tornará vulnerável. Daniel é outro exemplo disso. Daniel é um exemplo para nós, porque ele tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia. Quem lembra dessa história? Da cova dos leões, lembram? Tem até quadro. A pessoa nem sabe muito bem, mas tem um quadro. E sabe que um homem foi lançado na cova dos leões. Fizeram um rei assinar um decreto, os caras que queriam perseguir ele, dizendo que
não deveria orar a outro Deus a não ser o rei e o Deus que o rei determinasse. E quem fizesse isso seria lançado num lugar onde tinha leões famintos. E assim fizeram. E o que me chama a atenção é que Daniel, quando ouve isso, sabe o que ele faz? Ele vai orar. Olha o versículo 10 do capítulo 6 de Daniel. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. Era um costume, era uma constância. Muitos estão dispostos a negociar a sua fé, sua esperança, se corrompem por menos do que isso. Pegam Daniel e lançam ele numa cova com leões famintos. Muitos de vocês negociam a sua fé por menos que isso. Quantas vezes você não deixou de orar por motivos banais? Quantas vezes você não deixou de ser um voluntário? Deixou de ir a um gol? Deixou de vir a uma reunião dessa no domingo? Simplesmente porque eu não estou bem hoje. Quantas vezes você deixou de ser íntegro por mero benefício próprio? Segunda coisa, mantenha-se na palavra. Primeiro, mantenha-se na palavra. 2 Timóteo 3, versículo 14 ao 15 diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes do quê? De torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Hoje, uma das maiores deficiências, ao meu ver, que eu vejo em um cristão, para mim, é o seu maior ponto cego, é a falta de conhecer a Bíblia. Hoje os nossos filhos, lembra dos seus filhos, seus amigos, seus filhos, nos veem fazendo muitas coisas. Nos veem assistindo filmes, séries, nos veem conversando pelo WhatsApp, pelas redes sociais, nos vê festejando, saindo com os amigos, mas poucos veem nós de joelhos dobrados orando e lendo a palavra. E depois nos perguntamos por que o nosso filho não ama Jesus. Em 2019, estima-se que um usuário médio de smartphone deslizava ou tocava a tela do celular, clicava no dispositivo, uma média de 2.617 vezes por dia. Agora tinha uns usuários que um pouquinho mais, tocavam 5.400 vezes diariamente, de acordo com um estudo realizado pela empresa Discount. Eu me pergunto, se você tocasse na Bíblia pelo menos 10% do tanto que você toca no seu celular, como seria a sua vida? E isso me mostra uma fragilidade, me mostra do que nós temos nos alimentado. Graças a Deus pelas igrejas como a Life Church, que implantaram um aplicativo chamado YouVersion da Bíblia, que a maioria das pessoas cristãos tem, para facilitar o acesso à palavra de Deus. Glória a Deus pela vida deles, que abençoe e continue expandindo o reino através deles. Mas ainda assim o que me preocupa é o que temos alimentado a nossa alma em tempos de alegria. Quando eu estou alegre, do que eu tenho alimentado a minha alma? Do que enchemos a nossa mente quando estamos felizes? E na noite escura da nossa alma, do que alimentamos a nossa alma? Porque vai por mim, todos nós temos noites escuras da alma. Embora lá na foto do Instagram, nós temos momentos escuros. Perceba uma coisa, aquilo que colocamos diante dos nossos olhos alimenta a nossa alma e nossas convicções. A exposição constante a coisas negativas pode desencadear coisas desastrosas no nosso corpo físico. Você já me ouviu falar isso? Liberação de hormônios como cortisol, o estresse crônico, por sua vez, acabam por estar associado a uma série de problemas de saúde, incluindo problemas cardíacos, diminuição da imunidade, aumento de risco de doenças crônicas e problemas de saúde mental como ansiedade e depressão. Foi provado isso cientificamente. Um estudo publicado por uma revista Psychology, da Popular Medical Culture,
em 2020 mostrou que a exposição repetida a notícias negativas podem aumentar sentimentos de preocupação pessoal, tristeza, doença e depressão. E isso faz você mudar a sua perspectiva de futuro. Faz você jogar a toalha com mais facilidade. Porque ninguém se importa, o governo não se importa, o pastor não se importa, meu professor não se importa, minha empresa não se importa, meus clientes não se importam, meu cônjuge não se importa, meus pais não se importam, meus filhos não se importam, vou pensar mais em mim. E isso me faz lembrar 3 jovens da Bíblia conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. O nome deles era um outro, mas esses 3 nomes, eles estavam em um reino onde era proibido adorar outro Deus, a não ser pelo mandato do rei, a estátua que ele tinha erguido. E o que me chama a atenção é que aquele que não adorasse essa estátua, seria lançado em uma fornalha de fogo ardente e seria consumido vivo. E algo me chama a atenção na fala daqueles jovens, Daniel 3, versículo 16 ao 18. Sadraque, Mesaque e Abednego, leia comigo, responderam ao rei: o Nabucodonosor, nós não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Estes jovens tinham uma convicção baseada na palavra. Escute isso. Eles sabiam a quem eles serviam, sabiam que Deus poderia livrá-los, poderia fazer de forma sobrenatural. Mas perceba o que eles falam: mas ainda que Ele não nos livre, nós temos convicção do Deus que nós servimos, nós não nos vamos nos render a você, nem ao seu Deus. Eles estão dizendo: nós não mudaremos o nosso comportamento por causa do que estamos sofrendo, do nosso sofrimento. Não deixaremos de adorar o único e Deus verdadeiro só por causa dessa sua pressão. E você conhece a história, o que aconteceu? Eles não se curvaram, lançaram eles na fornalha, e sobrenaturalmente, um 4º homem aparece, o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, andando com eles lá dentro da fornalha, e eles não são consumidos pelo fogo, e aquilo reverte um grande testemunho para eles. Glória a Deus por isso, sim ou não? Agora preste atenção, o que me chama a atenção é que eles tinham a opção de conversar entre si, e falar assim: ó, vamos fazer o seguinte, está todo mundo fazendo isso, vamos se prostrar aqui, fingir que a gente está adorando, mas na verdade o nosso coração não está adorando, porque Deus se importa com o coração. Muitas vezes você tem a opção de fazer diferente lá no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, mas porque está todo mundo fazendo, você fala assim: mas Deus conhece o meu coração. E você perde a oportunidade de testemunhar a sua convicção. Mudamos o nosso comportamento para quê? Para não ser chacoteado, para não sofrermos piada. Perceba que muitas vezes nós negociamos a nossa fé, nossos valores, nossa integridade por muito menos do que isso. Negociamos a nossa fé por causa de um salário maior, por escolher fazer o que Jesus não faria. Negociamos a nossa fé porque não recebemos a resposta de Deus que queríamos. Eu orei, eu jejuei, mas Deus não me respondeu. Somos mestres em querer transparecer ser uma coisa, enquanto na verdade somos outra totalmente diferente. São exatamente nos momentos que somos pressionados, perseguidos, que revelamos quem realmente somos. Nossa fragilidade, nossas imperfeições, é diante do fogo que é revelada a palha, a madeira e o ouro. Pastor, o que o senhor está dizendo? O nosso problema foi que deixamos o alimento, o nosso alimento, deixamos que fosse a palavra de Deus. E passamos a nos alimentar de pequenas porções, supostamente da palavra. E por que eu digo supostamente da palavra? Digo supostamente porque nós ouvimos, assistimos videozinhos curtos de supostas palavras por homens e mulheres de Deus. Palavras distorcidas de um evangelho gourmet.
onde famosos profetas hoje não são mais aqueles que encarnam a mensagem, mas afagam o ego dos ouvintes. Precisamos voltar a ouvir verdadeiros profetas, e eles são aqueles que pregam a palavra como um todo, de Gênesis a Apocalipse, que tem coragem de dizer: dias melhores virão, mas antes, arrependa-se, muda o teu caráter, conheça-te a ti mesmo, conheça Jesus e a palavra, e dias melhores virão. Precisamos voltar a resgatar a nossa essência em Cristo, aqueles que, como Jesus diz, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não disse que ele seria um mar de rosas, mas ele disse que em Cristo nós caminharíamos de glória em glória, triunfo em triunfo. Ah, como nós precisamos de homens e mulheres que não apenas falam a palavra, mas que se tornam a própria palavra, que não ficam na internet buscando apenas seguidores, mas que são verdadeiramente genuínos e têm coragem de falar a verdade. Que hoje aqui Deus levante homens e mulheres que sua própria vida é a mensagem de Jesus, heróis desbravadores que usam sua boca apenas para edificar a fé e não falar mal dos outros. Terceira coisa, mantenha a fé. E aqui para mim é a parte principal dessa mensagem. Acreditamos em uma fé mágica, e nos esquecemos que a fé é uma jornada de altos e baixos, que tem picos, mas tem vales, que tem momentos de saúde, tem momentos de dores, que somos finitos e limitados. A fé não só nos leva ao sobrenatural, mas nos conduz por meio de um processo que nos amadurece para suportar o sobrenatural. A fé é um ponto de contato com Deus que traz a firme convicção de que Deus cumprirá a sua palavra. E eu digo, perceba, cumprir a sua palavra e não a minha palavra. Perceba que somos ainda meninos e meninas mimados na fé. Não suportamos a forja do fogo ainda. Qualquer ventinho contrário a nossas vidas, somos rápidos em questionar tudo e todos. Abandonar a nossa fé, nossos valores, nossas convicções. E quando olhamos para Abraão e sabemos que ele é o pai da fé, que saiu da sua terra para uma terra que Deus iria mostrar, nos esquecemos que ele também teve os seus momentos de crise, e teve um filho com Agar, e talvez em um dos seus momentos de vale. E nós exigimos de nós mesmos uma perfeição, e achamos que nós não somos suficientes quando estamos no vale, que Deus nos abandonou quando estamos no vale, que Deus nos abandonou quando não tivemos a resposta que nós queríamos. Isso é menino ou menina mimado. E esse é o problema. Oscilamos, queremos um evangelho que nos faça viver apenas nos picos mais altos, porque nós não gostamos de vales. Queremos o Deus do extraordinário, do sobrenatural, que livra um homem da cova dos leões como Daniel, que livra um homem, uma mulher como Sadraque, Mesaque e Abednego de uma fornalha de forma sobrenatural, de forma inexplicável. Mas nós não queremos o mesmo Deus, e que permanece sendo Deus, quando eu oro e Ele não me responde. Porque o seu silêncio é a melhor resposta para mim, para minha proteção. Queremos um Deus que cura milagrosamente, que ressuscita mortos, mas não queremos o mesmo Deus que passe conosco pelo luto e pela dor da perda e pela morte.
Bendito aquele que me deu, e bendito seja aquele que me tirou. Que apesar da dor, eu adorarei, ainda que a figueira não floresça, Ele continuará sendo o meu Deus. Ele me livrará, mas se Ele não me livrar, eu não vou me prostrar. Queremos colocar nossa fé em um Deus do extraordinário, mas não queremos colocar no Deus, que é o mesmo Deus, no ordinário. Quando não tem anjos aparecendo, quando a dor nos persegue, quando a morte chega diante dos nossos olhos, seremos fiéis enquanto tudo vai bem, mas não seremos fiéis quando a morte bater na nossa porta. Hebreus capítulo 11, versículo 32 ao 39. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões. Olha isso. Apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Agora olha isso aqui, uns foram torturados, recusaram a ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio. Postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos, maltratados, mas o mundo não era digno de tê-los. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. E o que falar da irmã Neusa? Irmã Neusa, uma irmã da igreja primitiva, a época de Roma, aonde eram pegos os cristãos e colocados em uma arena como espetáculo, para serem destruídos por bois selvagens. Diz que ela entra com o seu vestidinho e soltar o seu cabelo, porque naquela época soltar o cabelo significava símbolo de tristeza, frustração, angústia e dor. E diz que quando soltaram ela na arena, abriram as jaulas, e que aquele boi veio na sua direção. Irmã Neusa pega o seu cabelo, sorrindo, prende o seu cabelo como sinal de majestade, ergue as mãos e diz: venha touro, eu estou te esperando. Aquele touro bate com os seus chifres, rasga suas entranhas e ela é arremessada longe. Enquanto cristãos estavam olhando, ela pega e levanta novamente com as suas entranhas, coloca em seus vestidos, ensanguentado, e com a outra mão ela tenta de novo arrumar o seu cabelo que soltou e grita: boi, é só isso que você pode fazer por um cristão? Venha, porque os anjos me esperam para me levar de volta para casa. E ela morre naquela arena. E um casal, diz o historiador, que tinha um casal, e a sua mulher estava com muito medo e disse: amor, eu estou com muito medo, nós somos os próximos. Diz que ele pega a sua esposa no colo, fala assim: meu amor, não tenha medo. Ele levanta os olhos para cima e diz: Deus, leva a minha esposa para casa antes. E diz o historiador que ela desmaiou em seu colo, e ele entra na arena e diz: eu não vou negar a Jesus. Nós desistimos por menos que isso.
Quem aqui não gostaria de andar em intimidade com Deus Pai, como o Deus Pai de Jesus? Quem aqui? Seja sincero, seja sincero. Viver o que Ele viveu, não é incrível? Ver o que Ele viu, ser a própria boca do Deus Pai, ser a extensão de Deus aqui na terra. Queremos o Deus Pai de Jesus que fez Ele caminhar sobre as águas. Queremos ter intimidade com Deus Pai que fez Ele andar sobre as águas. Mas nós não queremos o mesmo Deus Pai de Jesus quando clamou lá no Getsemane: Pai, se possível passa de mim esse sofrimento, esse cálice. E Ele não respondeu. Queremos o Deus Pai de Jesus que multiplicou a provisão dos pães e dos peixinhos. Mas não queremos o mesmo Deus Pai que permitiu que Jesus fosse até a cruz, açoitado, chicoteado, humilhado, e não falou nada. Queremos o Deus Pai de Jesus que ressuscitou Ele dentre os mortos de forma triunfal, de forma sobrenatural. Mas não queremos o mesmo Deus Pai de Jesus, que no pior momento de Jesus na cruz, Jesus olha para os céus. Marcos 11, 15 e 34 diz: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significava: Deus meu, por que me abandonaste? Perceba uma coisa, Jesus tinha fé. A fé conectava Ele com Deus Pai e fazia Ele operar no sobrenatural. A sua fé era uma convicção, sua fé era baseada em convicção e não em sentimento, porque naquele momento na cruz, Ele se sentiu abandonado por Deus Pai, mas nem por isso Ele desceu da cruz. Ele não deixou a missão dele pelo que ele estava passando. A sua fé não fez abandonar a sua missão, porque a fé não é um sentimento, mas é uma convicção que gera um sentimento. O que eu tenho observado é que aquilo que nós chamamos de cristianismo, parece mais ser um cristianismo egoísta. Eu amo a Deus, eu adoro a Ele, quando Ele faz do meu jeito, porque quando Ele não faz do meu jeito, Ele não serve para mim. O Deus que não serve para os meus benefícios é um Deus que não me serve. Nos tornamos meninos, meninas da fé, mimados, birrentos. Deus, o Senhor não vai me responder? Também não vou fazer mais a tua obra. Não é do meu jeito? Também não vou mais, vou deixar isso aqui. Aquilo que o Senhor me deu na mão para fazer, eu vou deixar de fazer. Desistir daquilo que Deus nos deu por causa da pressão só mostra que somos imaturos na fé. Até quando vamos continuar sendo fracos em nossa fé? Até quando vamos permitir que o inimigo zombe da nossa cara, das nossas declarações cristãs vazias e sem poder? Até quando vamos cantar por cantar, enquanto o inimigo fica rindo e fazendo chacotas das nossas declarações vazias? Que alguém aqui, nessa reunião online, no mundo, me responda, por favor. Até quando vamos nos contentar com o evangelho gourmet que está sendo pregado? Até quando vamos permitir que o mundo molde a nossa fé? Mas é porque nós vivemos em uma outra época, pastor. Até quando vamos tentar caminhar com joelhos fracos e mãos cansadas com um evangelho que não tem poder? Só para podermos dizer que somos cristãos, que amamos Jesus com todas as nossas forças, mas quando chegar o dia mau, nosso cristianismo será revelado. Quero encerrar
com o mesmo conselho do apóstolo Pedro que ele deu à igreja. 1 Pedro 5, 8 e 9. Estejam alertas, meus irmãos. Vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem ele possa devorar. E o que ele diz? Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos que vocês. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 19. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem em oração por todos os santos. Quero encerrar dizendo: pegue o escudo da fé, com ele você apaga os dardos inflamados do diabo. Escute isso. O escudo, a fé é um escudo. Ela entra na frente, blinda você dos dardos inflamados dele. Agora perceba, são inflamados. Inflamados aqui o termo é com chamas. Interessante que ele não só vai te atingir, mas ele vai apagar a chama que ele está tentando te atingir. A minha pergunta para você é: o que você vai fazer? Onde está a sua fé? Pelo que você está passando, que o inimigo está tentando te parar? E se vier, não, pastor, estou vivendo bem, tá? E quando o dia mau chegar? Que alguém me responda. Se coloque em pé nesse momento.